Amados, veio ao meu coração desde ontem uma passagem bem conhecida no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos que diz assim a palavra do Senhor. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, a começar do versículo 25, que diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus, ela é muito rica em toda a sua extensão. Porém, Jesus, ele fez questão de enfatizar algumas coisas que eram pertinentes à igreja de sua época, como também são pertinentes ainda hoje à igreja contemporânea. Jesus trata aqui, se você for lá para a epístola de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 6, você vai ver que quando Paulo escrevia a igreja de Filipos, ele falava exatamente dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma. E se você for na versão NVI, a versão NVI vai dizer assim: não ande ansiosos por coisa alguma. Inquieto, ansioso. E a palavra de Deus, ela traz essa recomendação para a gente ter esse cuidado com relação à ansiedade. Porque Deus sabe que nós somos seres imediatistas. A gente quer pedir de manhã e quer que já está de posse já de meio dia para de tarde, né? A gente é imediatista. Isso é próprio do ser humano. E aí nós encontramos Jesus falando sobre a ansiosa solicitude pela vida. E ele estava falando sobre um quadro que ele é muito presente na igreja da presente época. Não só na igreja, mas no mundo todo. Que é exatamente a ansiedade. E quando a Bíblia fala que não esteja inquietos, o que é inquietação? Inquietação é desassossego. Inquietação é antecipação de resultados, né? Inquietação é agitação, inquietação é turbulência, inquietação é aflição. Então, quando a gente se sobrecarrega de ansiedade, não tem como esse coração descansar no Senhor. Não tem como esse coração esperar o tempo do Senhor. E muitas vezes Deus vai, na trajetória da nossa ansiedade, Ele vai falando, Ele vai pontuando aquilo que a gente precisa olhar, aquilo que a gente precisa se deter. Mas a nossa ansiedade, o nosso imediatismo, ele é tão grande, ele é tão presente, que nos impossibilita de ver que o tempo todo o Senhor está acenando para onde Ele quer nos levar. Louvado seja Deus. Então, quando a Bíblia fala de uma pessoa ansiosa, é uma pessoa cheia de ansiedade, né? E o que é, na verdade, ansiedade? A ansiedade, a princípio, ela é um estado emocional angustiante. A pessoa ansiosa, ela não come bem, ela não dorme bem, ela não relaxa. Geralmente, ela tem palpitação seríssima no coração, né? Ela se antecipa em situações desagradáveis, né? E tudo isso é acompanhado de alterações psicossomáticas. As pessoas, elas não adoecem de depressão sem primeiro ter ansiedade. Todo caso de depressão, ele começou com um quadro de ansiedade. Não existe você dormir e no outro dia você já acordar depressivo. Não existe. Foi um estado de ansiedade que não foi tratado, e isso desencadeia, né, ou desencadeou a depressão. E aí Jesus, sabendo disso, ele começa, né, nos dá ensinamento sobre neutralizar a ansiedade. A palavra de Deus, ela é tão rica que ela tem os antídotos. Ela tem exatamente a medicação correta para trabalhar esse perfil de ansioso que nós somos.
Por isso que Paulo, escrevendo à igreja em Filipos, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque ele sabia que a ansiedade, a princípio, ela começa prejudicando a nossa saúde, ela reduz a nossa produtividade. Ninguém produz bem ansioso. Ela afeta negativamente os relacionamentos. A pessoa ansiosa, ela não se relaciona bem. Ela afeta o nosso modo de tratar o nosso semelhante. E o que é pior, a ansiedade, se ela fosse só no quadro físico, já era coisa ruim demais. Porém, a ansiedade nada mais é do que um golpe duro contra a fé. Ela diminui a nossa confiança em Deus. Ela atesta, a ansiedade é um atestado de que nós preferimos acreditar em nós e não descansar em Deus. Quando eu estou ansioso é porque eu creio que eu fazendo, eu me posicionando, eu agindo, o resultado vai ser bem melhor. E isso nos impede, por quando eu falo que é um golpe de fé, isso nos impede de entender que se Ele não fizer, eu não faço. Que se Ele não agir, eu não ajo. De que se Ele não for na frente, eu também não tenho condições de ir. Aleluia. Então a ansiedade é um atestado de confiança própria. Eu quero pegar as rédeas da situação. Eu quero pegar as rédeas do quadro. E analisando Mateus capítulo 6, você vai ver, né, que Jesus trata exatamente disso. Eles não andem ansiosos pela vossa vida. E agora ele traz uma coisa interessante. Quanto que é a vez de comer, quanto que é a vez de beber, pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento. Olha que coisa simples e ao mesmo tempo profunda. Se eu lhe dei a vida, se eu lhe dei condições de respirar, de ver, de falar, de raciocinar, de andar, de se pronunciar, dei a vida, não é mais do que tudo o que você está querendo?